Vamos continuar orando. Eu tenho certeza que o Brasil vai ser diferente em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Muito bem. Deus nos deu uma palavra para esse ano 2019 muito interessante e muito propícia para a igreja. É uma palavra que veio do coração de Deus. A gente não traz uma palavra assim, por profissionalismo, ou para que seja um chavão, um jargão, como eu falei, mas a gente fica cavando o coração de Deus. Uma das coisas que o projetista aprendeu é cavar o coração de Deus. Não adianta, o pastor que quer ter uma palavra de Deus tem que estudar a Bíblia. E eu estudo a palavra de Deus o tempo todo. E não estudo para explicar às pessoas, não. Eu estudo primeiro para ela fazer efeito na minha vida. A palavra primeiro tem que fazer efeito na nossa vida. Quando faz efeito, quando eu começo a ministrar uma palavra, ou escrever um sermão, escrever uma pregação, e aquilo começa a mover o meu coração, eu não tenho dúvida que aquilo vai ser um míssil no coração da igreja. Porque antes de verdadeiramente atingir você, já atingiu a mim, certo? Amém ou não amém? Já atingiu a nós. Então, a nossa preocupação não é estudar para dizer, o cara sabe pra caramba, o cara conhece, o cara... Não, a palavra não tem que estar só na mente, a palavra tem que estar na nossa vida, no nosso coração. Então, eu gostaria que nesse momento você abrisse a Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Segundo livro de Crônicas, 5. Versículos 11, e eu vou ler até o 14. Acharam? Diga glória a Deus. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham santificado, sem observarem a ordem das suas turmas. Diga comigo, sem observarem a ordem das suas turmas. Também os levitas que eram cantores, e todos eles, a saber, Asaf, Emã, Gedutum e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, diga, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Quando os trombeteiros, ou os instrumentistas e os cantores estavam de acordo em fazerem ouvir a uma só voz, diga comigo, uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu declaro que você vai entender essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos um texto, você vai ver aí, né, um tema, ano da restauração da unidade e tempo de crescimento. Tempo de crescimento. Eu creio que esse é o momento da gente retomar a nossa unidade. Por que nós estamos provocando isso? Porque nós entendemos que muitos pastores estavam vivendo muito isolados. Pastores que andam muito isolados, eles ficam refém de serem manipulados por determinadas pessoas malignas, que verdadeiramente se encostam no pastor para ficar manipulando, e às vezes influenciar, a ponto de pastores dividirem igrejas, a ponto de pastores irem embora da igreja, a ponto de pastores cometerem adultérios, cometerem coisas verdadeiramente, totalmente contra os princípios de Deus. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos mais unidos, é outra coisa, ficamos mais fortalecidos, menos vulneráveis. Então, houve um clamor do Espírito Santo, pedindo à igreja isso, restaure a unidade, projeto Vida Nova, restaure a unidade,
Pensem a mesma coisa, sintam o mesmo, façam o mesmo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de muito desrespeito. Um momento que foi passado para essa geração de desrespeito. As pessoas esqueceram de chamar as outras de senhor, de senhora. Eu sou do tempo que eu beijava a mão da minha mãe, e do meu pai, do meu avô, da minha avó. Hoje o nego mete o pé na porta e chama, ô tu não vai não, tu, e não estou nem aí para tu. Está muito errado isso. Nós precisamos verdadeiramente resgatar muito respeito e muita honra. Nós precisamos resgatar muitas coisas. E uma das coisas que nós precisamos resgatar verdadeiramente esse aspecto da unidade da igreja, de não deixarmos vivermos isolados, de estarmos mais juntos, de contarmos mais as nossas necessidades. É muito difícil, numa reunião de liderança, as pessoas contarem necessidade. Ore pela minha família, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, ore pelo meu casamento, ore pelo meu ministério. Todo mundo só quer contar vantagem. Eu falei isso numa reunião de liderança com alguns amigos. Falei, por que nós nos reunimos e não pedimos ajuda um ao outro? Cada um quer dizer que construiu mais, que batizou mais, que avançou mais, e às vezes o casamento está indo para o beleléu, o ministério está indo para o beleléu, a família está indo para o beleléu. E por que nós não abrimos mais o coração e falamos, ajuda, me ajuda, ora por mim, ora pelo meu ministério, ora pelo meu casamento, ora pela minha mente, porque está vindo na minha mente o desejo de eu fazer uma bobagem. Ora para que Deus verdadeiramente coloque pensamentos espirituais, um coração espiritual, planejamentos espirituais. E quando eu li isso aqui, aí eu vi que verdadeiramente Deus quer fazer um reboliço no Projeto Vida Nova. Eu estou lendo um texto onde está sendo santificado e dedicado o tabernáculo de Davi. Aí ele começa a dedicar aquele lugar ao Senhor, a santificar aquele lugar ao Senhor, a consagrar aquele lugar para o Senhor. Havia assim certos detalhes, versículo 11, como eu li para vocês, são detalhes interessantes que os sacerdotes, eles mesmos sem estarem na lista de trabalho, veja bem, olha, quando os sacerdotes, versículo 11, saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes, se tinham santificado, sem observarem a ordem das suas turmas. Um ponto para aprender, sem observar a ordem da turma. Eu não estou na escala hoje, mas você não deixou de ser um sacerdote. Eu não vou na igreja porque não estou na escala. Eu não vou na igreja porque não vou cantar. Eu não vou na igreja porque não vou pregar. Eu não vou na igreja porque eu não vou liderar. Meu irmão, aqui esse momento era um momento lindo para a nação, onde Davi estava concretizando um sonho através da vida de Salomão, de dedicar o templo ao Senhor. E todos tinham um pensamento, todos tinham uma direção. Os sacerdotes, mesmo aqueles que não estavam na escala, a Bíblia diz, se santificaram para pôr a mão no arado. Você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Você não precisa estar numa escala para trabalhar. Eu não preciso estar escalado para pregar, para vir na igreja. Eu não preciso estar escalado para entregar o envelope para vir na igreja. Eu não preciso estar escalado para tomar conta lá do estacionamento para vir na igreja. Eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão de honra com meu Deus. Eu faço parte dessa família sacerdotal. Eu faço parte dessa nação sacerdotal, desse povo sacerdotal. Então, não precisa me convidar, eu já me sinto convidado. Não precisa me chamar para trabalhar, eu já estou pronto para o trabalho. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, isso me chamou a atenção, sem guardarem as suas turmas. Todos estavam não simplesmente envolvidos, mas comprometidos. Eu quero dizer uma coisa para a igreja tem que aprender, não simplesmente se envolver, mas se comprometer. Nós precisamos estar comprometidos. Qual é a diferença do envolvimento para comprometimento? Eu já expliquei muito bem, em muitas reuniões de liderança eu falo isso, né?
Isso está no livro O Monge e o Executivo. Ele dá esse exemplo de envolvimento e comprometimento. Fala do bacon com ovos. Quantos já comeram bacon com ovos aqui? Quantos já comeram bacon com ovos? Já comeu bacon com ovos? Então o escritor do livro diz assim: a galinha estava simplesmente envolvida no bacon com ovos, mas o porco estava comprometido. A diferença está aí. A galinha fez um esforçozinho, botou um ovo, está lá. Deve doer, mas não mata. E o porco, foi o quê? Sacrificado para estar lá. Então, essa é a diferença. Tem muitas pessoas na igreja que simplesmente se envolvem na igreja, mas não estão comprometidas com a igreja. São envolvidas simplesmente. São envolvidas. Eu me lembro de Paulo escrevendo uma carta para um amigo seu, dizendo: olha assim, eu quero que você rogue a Evódia e a Sintique, que elas se deem bem, que elas verdadeiramente possam se comunicar melhor, se deem bem, parem de competir. Evódia e Sintique. Pouco se ouve falar dessas mulheres, mas Paulo chama a atenção. Eram mulheres que na igreja estavam totalmente envolvidas. Elas estavam envolvidas na limpeza, estavam envolvidas no ofertório, estavam envolvidas no evangelismo, estavam envolvidas na construção, estavam envolvidas nas visitas, estavam envolvidas em tudo. Mas elas disputavam uma com a outra, Evódia e Sintique, para quem fazia mais e quem fazia melhor. E Paulo diz: elas me são preciosas. Elas me são preciosas, mas eu não quero esse envolvimento que elas estão tendo. Eu quero que elas sejam muito mais que envolvidas. Eu quero que elas sejam comprometidas. Então, é isso que o Espírito Santo está clamando à igreja, que você seja comprometido, não simplesmente envolvido. Vamos caminhar nessa pregação, que nós temos muita coisa para desfrutar aqui agora. Vamos ver se o tempo me ajuda aí. Vamos lá, versículo 12. O versículo 12 fala de os cantores. Olha só. Também os levitas que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Emã, Jedutum e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 12, falam de levitas cantores. Presta atenção, muitas pessoas pensam que ser levita é só ser músico. Não. Levita eram aqueles que faziam parte da tribo de Levi, e que a tribo de Levi tinha sido separada para cuidar das coisas do Senhor. Tinha levita tesoureiro, levita porteiro, levita que tomava conta do templo, arrumava o templo, outros levitas que cantavam, da música. E aqui eles pegam um exemplo aqui de levitas cantores, que chamam a atenção. Porque eu fiquei observando, eu perguntei, caramba, porque a Bíblia já focaliza esse texto chamando para os cantores e os instrumentistas a responsabilidade. Porque geralmente nesse meio há muita vaidade. No meio de músicos tem muita vaidade. É músico muito vaidoso que dá muito trabalho para seus pastores. E não é fácil. É um dos ministérios mais atacados. Mas aqui, eu estava vendo aqui, olha, levitas cantores chamam a atenção, são populares. Sabe por quê? Porque gostam da plateia. Gostam de plateia. Mas tinha uma coisa nesses levitas diferente de todos os outros. A Bíblia diz que eles se juntaram e se uniram com vestidos de linho fino. Diga comigo, vestidos de linho fino. Sabe o que simboliza isso? Santidade. Primeira coisa que os levitas, músicos, principalmente cantores, instrumentistas, todos que usam o altar de Deus, tem que estar com uma vida santificada, uma vida separada, uma vida em santidade para o Senhor.
Nós temos que nos esmerar mais por isso. Nossas vestimentas, essas vestimentas não apontam por um traje de crente, não. Antigamente a gente conhecia o crente pelo traje. Quando viu um crente de corococó, a mulher de corococó, né, e de um vestido lá embaixo, e perna cabeluda, falava, aquilo é crente. Era assim ou não era? Aquilo é crente. Não, hoje não, as mulheres estão até todas arrumadas, bonitas, cheirosas, vão, enfim, tal. Esse besterol está acabando, esse costume está acabando. Esse traje de linho fino apontava para algo extraordinário, ou seja, apontava para santidade. Todas as pessoas que dividem um altar com um pastor têm que ter vida muito santa diante de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Pode aplaudir ao Senhor, vida santa diante do Senhor. Eu estou aqui lutando com meus computadores aqui. Vestido de linho fino, versículo 13 agora. Quando os instrumentistas e os cantores estavam de acordo em fazerem ouvir o quê? Hein? O solista. Ouvir o quê? Uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantava a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvava ao Senhor dizendo, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, então encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor. Preste atenção, olha que coisa tremenda. Primeiro, santidade, depois, unidade. Unidade. Você não vê nenhum deles querendo sobressair. Esse é outro problema, a vaidade de lideranças, a vaidade de pastores, a vaidade de crentes, em querer sobressair, em querer ser reconhecido. Meu irmão, não espere reconhecimento de homens, espere um reconhecimento do céu. Deus, o homem pode esquecer de você, mas Deus lembra, aleluia, aleluia. As pessoas podem fazer injustiça, mas Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra de amor, que para com os santos fizestes, para com os santos servistes, e ainda os servis. O homem pode cometer injustiça e esquecimento, mas Deus não é injusto. Por isso não havia essa preocupação. Não havia essa preocupação com os cantores nem os músicos. A Bíblia diz que eles estavam ali. Primeiro, todos os sacerdotes disponíveis. Diga, eu preciso ser disponível. Fala comigo, eu preciso ser disponível. Deus não me usa pela minha capacidade, simplesmente Deus me usa pela minha disponibilidade. Quantos podem dizer, eis-me aqui, Senhor? Levanta a mão, diga, eis-me aqui, Senhor. Gasta-me. É a Vera isso? É verdade isso? É verdade? Ou quando chegar o jogo do Flamengo na quarta-feira, você vai para o Maracanã e deixar a igreja aqui? É verdade isso? Ou quando tiver uma festa melhor do que o culto, que você acha que é melhor que o culto, você vai para a festa e abandona tudo que está aqui. É verdade o que eu estou falando, é coisa muito séria. Nós precisamos resgatar o que é ser crente. Resgatar aquele estilo de vida do crente que nós tínhamos, que tínhamos mais prazer de estar na igreja, tínhamos mais prazer de servir, tínhamos mais prazer de honrar, tínhamos mais prazer de respeitar, tínhamos mais prazer de nos submeter. Nós precisamos resgatar isso. Deus está verdadeiramente clamando, o Espírito Santo clama por isso. Primeiro, eles não precisavam estar na escala para dizer, eu estou disponível. A Bíblia diz, todos se puseram em disponibilidade. Segundo, quando foram para o altar, foram vestidos rigorosamente, indevidamente parlamentados,
como deveria um homem e uma mulher de Deus, de linho fino, que representa santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Terceiro, eles não estavam preocupados em dar voos solos. Eu nunca aprendi a voar sozinho, eu só aprendi a voar em bando. Eu não sei voar sozinho, eu sei voar em bando. Aprendi a andar junto. Nossos sonhos não são individuais, nossos sonhos são coletivos. Igreja do Espírito Santo que está nos ouvindo agora, nossos sonhos não são individuais, nossos sonhos são coletivos. Pessoas que estão ligadas em todo o Brasil, pastores estão ligados em todo o Brasil nos escutando. Nossos sonhos não são individuais, são coletivos. Nós não sabemos voar sozinhos, nós temos que voar em bando. Sozinho você pode até mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Isso é uma palavra que nós temos repetido várias vezes na igreja. Você não vê um cantor dizendo assim, sou eu que vou solar, sou eu que vou cantar, porque é a festa do tabernáculo de Davi. É festa da inauguração, é festa da dedicação do tabernáculo. Pô, mas sou eu, cara, eu ganho prêmios, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho a melhor voz, não, a Bíblia diz que eles subiram, eles estavam no tabernáculo, e quando começaram a cantar, não tinha destaque, era uma só voz, ouvia tudo com unidade de som, não sobressaía ninguém, todos cantavam, todos abriam a boca, todos adoravam ao Senhor. Quando eles começaram a adorar, e havia unidade no louvor, unidade na adoração, olha, unidade na adoração, unidade que partia de cima para baixo. É isso que a igreja tem que entender. Eu não posso querer ficar pedindo aqui no púlpito que os crentes estejam unidos, quando muitas vezes nós não estamos unidos aqui em cima do púlpito. Primeiro tem que o exemplo começa do altar. O exemplo começa do altar. Os cantores, os instrumentistas, a liderança, todo mundo que abria a boca não se destacava, pelo contrário, todos escutavam uma só voz, chama-se unidade, diga glória a Deus. Sabe o que provocou isso? Desceu uma nuvem no tabernáculo e era a glória de Deus que desceu. Sabe o que provocou isso? A nuvem cobriu o tabernáculo todo. Todos os sacerdotes, todos os cantores, todas as pessoas que estavam ali, não podiam ficar em pé. Todos caíram. Aprendam uma coisa, quando a glória de Deus vem, todos nós desaparecemos. Não tem apóstolo, não tem pastor, não tem evangelista, não tem solista, não tem, o cara, não. Tudo desaparece. O que aparece é a glória do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. O que aparece é a glória. É isso que a igreja do Brasil precisa mostrar para a nação brasileira. Tem um monte de, infelizmente, muitas lideranças querendo simplesmente destaque, posição de reconhecimento. Nós precisamos verdadeiramente sermos vistos como um, para que conheçam o Pai Celestial, para que deem glória a Deus, para que eles saibam que Jesus é o Senhor do Brasil. Nós não estamos precisando. A Bíblia não diz que Deus vai levantar uma pessoa, ou um homem, ou uma denominação. A Bíblia diz que Deus está levantando a igreja. A igreja, você pode dar glória a Deus. Efésios 3:10, Deus levantará a igreja para que mostre os principados, as potestades, o multiforme poder, conhecimento e graça do Senhor. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor por isso. Deus não está levantando o líder Ezequiel,
o líder fulano, o líder Beltrano, o líder Beltrano. Está certo, há destaque, há honra, tem tudo. Mas Deus não está interessado em dar honra a simplesmente um homem. Deus está interessado em que o Brasil veja a igreja de uma outra maneira. Que o Brasil nos veja de uma outra maneira. O Brasil nos veja como um canal e instrumento de transformação de um povo. É isso que precisa, que os crentes voltem a ser os melhores empregados, que os crentes voltem a ser os melhores patrões, que os crentes venham a ser os melhores em tudo que colocarem a mão, serem bons pagadores, serem disciplinados, serem verdadeiramente honrados, terem atitudes que expressem a imagem e a semelhança de Deus. É isso que nós estamos precisando. Deus não vai levantar um homem, Deus está levantando a igreja para mostrar aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles cantavam a uma só voz, misericórdia, a glória de Deus tomou conta do tabernáculo. Eu vi cultos no projeto Vida Nova, lá no 602 aconteceu, que um dia nós estávamos ministrando ao Senhor, a igreja ficou toda enfumaçada, a glória de Deus tomou conta da igreja de uma maneira geral. Eu não sei quantos estavam lá ou quantos lembram disso, mas eu estava naquele dia. A gente não conseguia ver as pessoas direito, via tudo, parecia que uma nuvem de neblina tomou conta da igreja, assim, uma neblina tomou, e a glória de Deus tomou conta. A gente olhava para um lado, um caía de um lado, outro caía do outro, outro caía, a glória de Deus tomou conta. Nós precisamos resgatar, aleluia, resgatar isso. Vamos baixar um pouquinho a nossa bolinha e vamos dizer que eu desapareça e que o Senhor cresça. Que eu desapareça e que o Senhor cresça. Aleluia, é isso que o projeto Vida Nova, é isso que a igreja do Brasil precisa reconhecer. Vamos avançar, que já estamos quase chegando no momento final. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora abra a sua Bíblia lá, em Atos capítulo 4, versículo 32 e 33, e assim eu estou acabando a minha mensagem. Atos 4, olha só que coisa tremenda. 32 e 33 diz: da multidão dos que criam era um só coração, diga comigo, um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era a sua própria, mas todas as coisas de lhes eram comuns. Versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Hoje eu estava lendo esse texto e falei: Márcia, eu estava estudando e o Espírito Santo me deu uma revelação. Aqui está o cumprimento do Salmo 183. Era um coração da igreja, um coração. Hoje você fala uma coisa na igreja, um resiste ali, outro resiste lá, outro resiste, eu gosto, eu acordo, eu concordo, eu aceito, eu não aceito. Não, era um coração. Era um coração, era uma alma. Aí o Salmo 133 diz: ó, quão é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que eu aprendo com isso? A unidade da igreja libera uma unção especial sobre a cabeça, e a cabeça é a liderança da igreja. Vocês querem ter uma liderança ungida, cheia do Espírito Santo, cheia de graça? Levanta a mão e diga glória a Deus. Vivam a unidade. Vivam a unidade. Parem de serem contenciosos. Não dê lugar para semeadores de contenda.
Expulse os semeadores de contenda. Lança fora o escarnecedor e a contenda se irá. Quando você vê um lugar, uma comunidade, uma igreja cheia de contenda, pode ter certeza que no meio tem um escarnecedor que está provocando aquilo tudo. A Bíblia diz, lança fora ele, e a contenda vai embora também. A Bíblia diz, como é bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça. Aí eu vi assim, era uma só alma, um só coração. E o que acontecia com os apóstolos? Até a sombra dos apóstolos curavam. O que acontecia com os apóstolos? Eles pregavam com graça, com alegria, com unção. A unidade da igreja provocava o derramamento de um azeite especial. Por isso, pastores, por isso, amados líderes, não canse de pregar, não canse de pacificar, não canse de harmonizar. Nós precisamos ter uma igreja unida, porque uma igreja unida é uma igreja muito forte, e a unidade é uma das maiores armas que nós temos para destruir principados e potestades. Você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia, e ela provoca uma graça especial. Há um derramamento de óleo sobre a cabeça, sobre a liderança. Eu fiquei muito feliz. Olha só, os apóstolos pregavam. Eram paralíticos andando, eram mortos ressuscitando, eram pessoas salvas. A Bíblia diz que a cada dia Deus acrescentava mais e mais o número. Se tem unidade, tem crescimento. Diga comigo, se tem unidade, tem crescimento. Não reclame se a igreja está vazia, não reclame se a igreja está com cadeiras vazias, bancos vazios, ou se a igreja em tal lugar fechou, outro lugar. Se preocupe em pregar a unidade e viver a unidade. Nós vamos resgatar o crescimento, nós vamos crescer novamente. Nós vamos provocar que um óleo fresco desça sobre a cabeça dos pregadores, a cabeça da liderança, a cabeça dos apóstolos, a cabeça dos pastores. Cada homem e mulher que subir aqui no púlpito, cada líder vai subir com uma unção fresca que vai alimentar a sua vida, alimentar a sua alma e o seu coração. Esse é o clamor do Espírito Santo para 2019. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, e que sejamos um só, e que todos nos conheçam pelo amor. Aprenda a perdoar mais. Vire para o teu irmão e diga isso para ele. Perdoe mais, ame mais, abrace mais, sorria mais, ore mais, se submeta mais, respeite mais, abençoe mais, ajude mais, se disponibilize mais. Aleluia, aleluia. Aplauda o Cordeiro de Deus, aplauda dando glória a Deus. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Pastor, eu estou indo embora da igreja. Você, é isso. É isso, pastor, porque é uma igreja em cada esquina. O problema não é a igreja, o problema é você. O problema é você. E cuidado, porque senão o diabo não vai nem te querer no inferno, que tu vai querer roubar o lugar do diabo. É duro. Agora, eu falei isso, eu falo isso, eu tenho falado isso. Pastor, eu vou mudar de igreja. Porque tem, às vezes, de tempo em tempo tem igrejas da moda, né? Eu vou para a igreja da moda. Nós não precisamos de mudar de igreja da moda. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos crescer no Espírito Santo. Crescermos em unidade. Feche os seus olhos. Você ganhou o cálice, o vinho aí, está aí. Nós vamos orar. Aleluia. Aqui está o pão. Pegue o pão aí.
Aquele relógio está adiantado, hein? Vai ter que ser pelo meu relógio, o relógio apostólico. Faltam 6 minutos. Não faltam 4 minutos, faltam 6 minutos para a meia-noite. Quantos foram abençoados com essa palavra? Você recebeu o pão. Podiam botar mais pão aí, né? Aí é muita economia, pô. Mas como isso é um símbolo, vai fazer muito bem a nossa alma. Não é para alimentar o nosso estômago, é para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Aqui está o pão que simboliza o corpo de Jesus. Levante o pão assim. Vamos dar graças. Não peça nada, dê graças. Só dá graça ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ver isso acontecer na minha igreja. Eu quero que a tua graça abunde sobre nós, a fim de que a nuvem cubra a igreja. Senhor, aleluia, a fim de que nós não tenhamos nem condições de ficar em pé. Eu quero te dar graça por eu poder estar aqui hoje, terminando o ano na tua presença. Oh, aleluia. Aleluia. E começando um ano na tua presença. Comece a dar graças a Deus aí. Você faça a sua oração.